Daqui a pouquinho você acompanha mais uma entrevista com o professor Messias Mello, Planejamento Estratégico, e o episódio de hoje, Indicadores. É um instante só. Bom, recebo aqui com alegria meu colega, meu amigo, companheiro, já tivemos juntos em algumas empreitadas, estaremos certamente em outras, professor Messias Mello, que já tivemos aí o primeiro episódio, né? Se você perdeu, dá um pulinho lá no canal no YouTube, falando um pouquinho da carreira, das obras do professor Messias, e no vídeo anterior nós falamos da estrutura do planejamento estratégico. Agora, tem uma frase, né, Messias, que se coloca: você não consegue avaliar o que não se mede, né? Exato. E muitos empresários têm aquela gestão de bombeiro, né? À medida que o fogo vem vindo, ele sai pagando. Eu costumo colocar que a perna comandando o corpo humano, né? Quando na verdade devia ser a cabeça, né? E a construção de indicadores, hoje se fala muito de OKR, né? Que se traçar objetivos, palavras-chave e resultado. O que dizer da construção dos indicadores? Então, Capel, eu vejo isso como uma etapa mais importante do processo de gestão. Obviamente que os indicadores que estão ali na fase de controle, ele tem que estar interligado dentro do planejamento estratégico. Ele tem que vir a partir dos objetivos das estratégias. Ou seja, eu vou medir aquilo que eu planejei. E aí eu acho que mora um grande erro das organizações. Aquelas que não têm indicador, não trabalham com uma política de indicadores, essa basicamente vai bater a cabeça em algum momento, porque não sabe como está indo. Normalmente vão bem até as vendas caírem, né? Depois Exato, eles começam a ter problema. Aquele olhar constante do empresário somente para os itens receita, faturamento. E, na verdade, hoje as empresas de sucesso, elas trabalham muito em cima das suas despesas e custos. Portanto, o resultado. Exatamente. Então, ela vê muito mais, além da lucratividade, a rentabilidade, que são coisas distintas. Mas os indicadores, eu tenho um professor que eu tive contato do Lean Manufacturing, e que ele fala, indica a dor. Ou seja, o indicador, ele nos dá sinais de onde devo intervir para melhorar meus resultados. Se eu não os tenho, eu vou, com certeza, não sentir a dor e não vou corrigir percurso. E, por outro lado, se eu tiver um indicador que não está alinhado com os objetivos e com as estratégias, eu posso tomar decisões equivocadas e o resultado será muito ruim. Vamos dar alguns exemplos de indicadores. Por exemplo, na área de vendas, o normal é falar, eu quero aumentar a venda. Aí pode ser o quê? Participação de mercado? Na área de vendas, né, eu quero aumentar vendas, mas eu tenho que olhar a perspectiva de cliente. Por que a perspectiva de cliente? Né? Porque eu preciso entender o que o meu mercado quer e o que os meus clientes querem. Então, alguns indicadores que eu vejo importante dentro da área de vendas é o indicador de aumento da base de clientes. Você ter uma base do funil mais ampliada. Mais ampliada, mas dentro dos clientes, ou seja, da estratificação de clientes que eu desejo atingir. Porque eu preciso ter foco. Né? Então, eu preciso entender um pouquinho minha margem em cima de cada cliente. Né? Eu preciso entender em que nível eu devo ceder mais ou menos aos meus clientes. Quer dizer, são indicadores que você pode ter aí de market share, de aumento de base, fidelização. E um indicador muito importante hoje são dos clientes detratores. Porque existem pesquisas que você aplica em que você vai entender se há clientes detratores. Por algum momento, a sua equipe de comercial e venda não conseguiu atingir o aspecto de consultoria do cliente, que eu vejo isso na venda, esse cliente pode falar não tão bem de você. Quer dizer, o sujeito que mete o pau na empresa. Então, eu preciso cuidar também dessa imagem dentro da minha base. Na finanças, seria normal você ter lá lucratividade, que é sobrevenda, rentabilidade, índices de liquidez. Nível de endividamento, eu acho que necessidade de capital de giro, que você sempre fala. Processos, então, é questão de produtividade. O processo hoje, nas empresas
que produzem, né, efetivamente, é muito importante a aplicação, por exemplo, do fluxo de valor, que na essência está dentro do Lean Manufacturing, né? Então você tem uma fase de produção que é controle e a outra é de fluxo de valor, melhorar, redução de perdas, aumento de índice global. Exatamente. Hoje você aplica isso em qualquer área de negócio. Eu aqui abrindo um leque, eu fui aplicar uma ferramenta 3A, dentro de uma área comercial, o proprietário estranhou, mas o 3A é uma ferramenta fantástica de Lean, em que você consegue atuar em perdas pontuais que, somadas ao todo, levam a uma perda muito grande e muitas vezes invisível, né? Então, eu imagino que nós falamos em 2 milhões de faturamento, poderia se tornar 4 milhões. Potencializava muito. De rentabilidade, coisa grande. Então, veja que a pessoa não consegue enxergar. Agora, um outro grande setor que precisa ter indicador está ligado à liderança, né? Quer dizer, a gestão dos recursos humanos. Acho que aí é um desafio, porque você tem, de um lado, que levar treinamento, tem que ter horas de treinamento, mas também te percebe uma mudança muito forte nas empresas, porque antigamente era assim, faz qualquer treinamento que está bom. Hoje não, as empresas sabem quanto é esse investimento e você tem aquele tal do mapa de competência e de versatilidade, isso tem que estar mais ou menos alinhado, né? E tem indicadores aí que vão além da rotatividade, é fundamental para a gestão. 2 indicadores em gestão de pessoas que eu acho que não pode ficar fora e que são sinalizadores, né? É o absenteísmo e o turnover, né? Então a gente precisa enxergar essa rotatividade do turnover e também as faltas que causam grandes perdas. Mas na área de treinamento, o mais importante é você medir a eficácia do treinamento, né? Porque a eficácia do treinamento é que vai dar o resultado desejado. Treinar por treinar não leva a resultado, né? E a outra parte que eu vejo fundamental é de desenvolvimento, principalmente em preservar talentos, né? Então aí entra alguns conceitos de backups, né? de verificar os talentos e investir nesses talentos, porque é muito difícil você formar, desenvolver e manter, né? Porque o mercado hoje busca muito, né? Eu quero tratar desse tema, inclusive, no último episódio, que é exatamente para trazer o time aqui. Agora, quando é identificado? Primeiro, para você acompanhar os indicadores, reuniões periódicas, pelo menos com uma frequência mensal, é isso, avaliando os indicadores. Exato. E planos de ação, de correção naquilo que precisa. Você aplica, na verdade, eu chamo de reuniões de análise crítica, né, em que você analisa os indicadores. Dom Cabral chama de AGM, Agenda Gerencial Mensal. Exato. O nome aí, mas o importante é que ele exista e tenha metodologia, né? Analisar o indicador sobre a sua leitura correta. O indicador por base, Café, ele deve ser, eu gosto muito dos indicadores compostos, né? Eu preciso enxergar no indicador a possibilidade de mexer em algum dos pontos, denominador ou embaixo, se é o numerador e denominador, se eu conseguir mexer num deles e melhorar o meu resultado, isso é um indicador saudável, né? Agora, qual é o nível de comprometimento da liderança? Eu estou falando aí, dependendo do porte, do próprio acionista ou dos diretores, mas porque também há uma tendência, o brasileiro é ávido para isso, né? Eu crio uma série de indicadores, aí eu vou para a primeira AGM, o primeiro encontro de avaliação, aí no segundo a minha agenda já não permitiu, eu só fiquei meia hora, na outra e eu não apareço mais. Quer dizer, a equipe também tem que ver, olhar para cima e falar, o meu chefe está preocupado com o meu resultado e vai me cobrar, né? Porque se não houver esse comprometimento mais do que envolvimento, acaba não dando resultado, né? Hoje não se admite mais você, um CEO, né, que não administre bem o seu tempo e sua agenda, né? Eu vejo uma entrevista do Abílio Diniz dizendo que ele usa a agenda e controla o seu tempo. Então, isso é muito importante, é um cara de sucesso. Então, é importante o comprometimento, mais do que isso, né? A crença de que aquele modelo de gestão é exatamente o que vai levar ele ao sucesso. Se ele não tiver essa consciência, a equipe dele não terá essa consciência e todo o planejamento estratégico vai ser um mero monte de papel.
Então, só para finalizar, quer dizer, o tal do OKR vai nessa linha, né? Que você traça o objetivo, né? Tem aí as questões chaves e busca um resultado e depois é medido. É uma extensão aí do que chamavam de KPI, né? Key Performance Indicator. Usar as chaves. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Messias Melo. Nós vamos ter mais um episódio ainda. A gente vai falar da importância do treinamento. Por quê? Você precisa puxar o time para acompanhar tudo isso. E aí não é despesa, é investimento. Mas isso é no próximo episódio, enquanto você quer rever este e os outros vídeos, aqui no meu canal, Reinaldo Cafeu, Soluções de Gestão. E no canal do professor Messias Melo. Ou MO Consult. Muito bem. A gente se encontra no próximo. Até lá.